nessa live de agora trazer para vocês alguns referenciais bem práticos, preto no branco. Ai, que bom. Oi, Nalva, bem-vindo. Claudinha, a Nininha já tá aí, a Maria, Nilza, bem-vindo, Nilza. Então, olha só, vamos ao trabalho, né? Nós temos aí no nosso desenvolvimento pessoal, a gente tem falado muito sobre isso, né? Nós temos a nossa tríade maravilhosa entre corpo, alma e espírito, né? No nível da nossa alma, não tá legal, né? Ai, que bom. No nível da nossa alma, das nossas emoções, da nossa mente, a gente milita aí com o governo do nosso cérebro, né? Lidando com todo o nosso organismo, com as nossas emoções, porque ele é o governador aí da nossa existência, né? O grande objetivo é nos manter vivos, saudáveis, né? Enfim, manter um equilíbrio nesse movimento, né? Oi, Aleteia, bem-vinda. Zê Santos, muito bem-vindas, tá? Então, olha só, nós temos agora, essa semana a gente tem entrado no movimento de construir uma rotina. E, gente, é esse movimento real, tá? Concreto, ações concretas, que vai determinar o processo de renovação da sua mente, alinhado com o seu desenvolvimento espiritual, tá bom? É esse movimento que você vai governar, tá? Trazendo conhecimento para sua mente, tá? Trazendo desenvolvimento e libertação para sua alma. E aí a terapia da gratidão, a terapia do perdão, né? Todos esses movimentos, eles trazem uma renovação para sua mente, tá bom? Traz respostas químicas para sua mente que vai alinhar com o seu espírito. Por isso que dá tão certo, porque lá na sua essência, lá naquilo que você né, na sua essência espiritual, o seu alinhamento com Deus. Oi, Tajiane, bem-vinda, amor. Você está pronta para esse movimento, por isso que o perdão te cura, por isso que a gratidão gera aí a serotonina, a endorfina, a oxitocina, tá? Ela tem uma outra substância que ela traz o alivio das dores, né? E a gratidão já foi provado cientificamente que ela tem essa função aí da morfina, por exemplo. Ela gera esse movimento. Oi, bem-vindo, Luciana. Que é de aliviar dores, tá? Então tudo isso é um treinamento para você, tá? Por que gratidão? Porque nós temos uma tendência a sermos negativos, tá bom? E esse negativismo gera cortisol, ele gera um estresse muito grande para o seu cérebro, e aí ele gera cortisol, é tóxico para o seu organismo e consequentemente para suas emoções, tá? Então você está combatendo tudo isso com esse comportamento. A questão é que a gente não sabe como fazer isso muito bem. Se você olhou lá a rotina que eu mandei no grupo, a minha, por exemplo, você fica meio pirada, fala, meu Deus, quanta coisa para fazer, não é? Só que o que eu quero te trazer hoje é uma ferramenta, ou algumas formas de você encaminhar a sua rotina, que você priorize o que é importante, tá? Você precisa desenvolver aí, usar ferramentas. Oi, Gi, tudo bem? Usar ferramentas que se usa, ferramentas de gestão, ferramenta de gestão de tempo, sabe? São coisas que já foi cientificamente provada, que você vai usar na sua rotina lá na sua casa agora. Que você vai usar... Maria, fica tranquila, qualquer coisa vai pro grupo e assiste a live que eu posto lá, tá bom? Você vai usar no seu desafio, naquilo que você quer crescer, no que é o desafio para você, tá bom? Então, olha só. A ideia aqui então é te dar alguns conceitos de gestão, tá bom? Para você priorizar. Então eu vou te ensinar como fazer engenharia reversa, eu vou te ensinar a lei de Pareto, eu vou te ensinar algumas ferramentas que vai otimizar seu tempo. Por quê? Porque a gente quer fazer um monte de coisa, mas você já descobriu, e eu já descobri, que a gente não consegue fazer muita coisa. A gente não consegue fazer bem muitas coisas. Nós necessariamente precisamos priorizar, tá bom? E para priorizar, a gente tem que saber o que priorizar. E a gente tem que saber se dá para priorizar, né? É o lance da consequência mesmo, sabe? É olhar e dizer o que é mais importante eu realizar, só que ao mesmo tempo tem coisas que eu não posso deixar de fazer, né? Ou pelo menos eu acho que eu não posso deixar de fazer, tá bom? Então, olha, existe uma ferramenta que a gente usa muito hoje, né? Eu uso muito para trabalhar com treinamento, que é a lei de Pareto. Lei de Pareto, ela é uma ferramenta, como eu disse para vocês, de gestão, tá? Ela foi criada, ela é resultado de estudos
de um italiano chamado Vilfredo Pareto, e que na verdade ele começou a observar nas suas hortas, ele gostava de plantar, que 80% das suas ervilhas vinham de 20% das suas vagens. Então ele plantava as ramos de ervilha lá, os pés, mas as vagens que davam mais ervilha correspondia a 20%, entendeu? Então 20% de toda a produção dele, 80% de toda a produção dele vinha de 20% dos pés. A mesma coisa acontecia com os tomates. 80% dos tomates vinham de 20% dos pés. Então havia ali uma matemática, tá? Isso é matemática, é cálculo. Havia um cálculo que nos fazia entender, que fez ele entender que existem coisas mais importantes. Existem em muitos pés de tomate, o importante é cuidar de 20. E aí qual era o desafio? Descobrir quais 20 eram esses. É o mesmo desafio de você. Do 100% da sua vida, bem-vinda Elisângela, de 100% das suas tarefas, de 100% do que você tem que fazer no seu dia, tá? Você vai descobrir que há 20% que vai te levar a um lugar onde você quer chegar, de produtividade, tá bom? E quando a gente fala dessa questão da gestão do tempo, existem dois tipos de atividade que é legal você entender. A gente chama uma de atividade de alavanca, que são atividades que vai alavancar você, vai te levar para um objetivo que você almeja, tá? Por exemplo, quem está no Clube das 30 tem desafios que ela precisa vencer, ou pelo menos criar um hábito em 30 dias. Isso é uma atividade de alavanca. Todas as atividades, todas as tarefas do Clube das 30 é uma atividade de alavanca, porque você quer chegar num lugar, tá? Você quer chegar em um e eu quero chegar em outro, enfim. É isso. O estudar para o concurso, ou estudar para terminar, para fazer um curso, isso é a sua alavanca, ela vai te levar a algum lugar, ela vai te levar a um resultado específico e ela tem um tempo específico. As atividades de manutenção, que é o segundo tipo de atividade, são atividades de manutenção, o nome mesmo já diz, que é o quê? É para você se manter, é o limpar a casa, né? É organizar as roupas, é o lavar roupa, passar roupa, pagar contas. São atividades que você necessariamente precisa fazer para sobreviver, entendeu? Oi, Ale, eu gravo, eu deixo essa gravadinha no final, tá, amor? Tá dando para entender, gente? Vai falando se vocês estão entendendo. Pode fazer pergunta, por quê? Porque você já tem os desafios aí, todas nós temos um desafio e você precisa ser boa nisso. Oi, Gil, bem-vinda. Mas nós sabemos que nós não damos conta de ser boa em tudo. Então a ideia é fazer você pensar sobre isso. Então, a lei de Pareto é você olhar para o seu universo de coisas que você tem que fazer no dia e dizer 20% disso vai me levar para onde eu quero, tá? 80% não. Mas eu não posso abrir mão de muitas delas. Então você vai abrir mão daquilo que você pode. Quem tá comigo, oi Fer, quem tá comigo, quem assistiu a live de manhã e quem tá no grupo sabe que você tem uma rotina para construir. Eu te dei lá a ferramenta. Legal, Jair, bem-vindo, queridão. Eu te dei lá a ferramenta e eu te dei a minha rotina pessoal. Vocês viram lá, né? Tem coisas que se você olhar, você não vai entender, mas eu entendo, pode me perguntar, tá? Eu dei a minha rotina desta semana. Daquelas atividades, eu não vou conseguir fazer todos os dias, vocês vão ver. Mas qual é a ideia? Faça a que é mais importante. Faça aquela que vai te levar para algum lugar. Que vai levar em um lugar que é muito importante para você. E que sendo importante, você realizando ela te leva a um outro nível, entendeu? Tá? Então essa é a primeira questão. Bom, identificou? Então você vai pegar das suas tarefas ali do dia, classifica umas 5. Eu acho que 5 dá para você pegar. Pega 5. Olha para elas, bem-vindo Patrícia, bem-vindo Cleidneide, tá bom? Pega elas, 5, e das 5, elenca aí 2 que talvez sejam as mais importantes, tá bom? As mais importantes. As mais importantes para o seu dia, para essa semana, para esse seu tempo, os seus desafios bem presentes agora, tá bom? Pegou, separou? Separa 5, das 5 você ainda tem que dar uma peneirada. As demais, tá? Separou 2 para você colocar como lei de Pareto? Ok, separei 2, tá? Isso eu tô dizendo, gente, a partir da sua rotina lá. Você sabe que tem um monte de coisa pra gente fazer, né? Bom, vai ter as coisas que são tua obrigação, né? São necessidades da tua casa, da tua família.
Mas você vai pensar nas que você pode delegar, tá bom? Você pode delegar, porque você pode, por essa semana eu preciso avançar em determinada coisa, amanhã eu preciso avançar em determinada coisa, então eu preciso estudar, então eu não posso sair. Se eu não consigo fazer isso online, eu não posso sair para pagar uma conta, para fazer o mercado. Quem pode fazer isso para mim? Tá? Então você pode delegar essa atividade para alguém. Você percebe que se você pensar mesmo com bastante responsabilidade, né, autorresponsabilidade, você vai ver que tem coisas que você pode levar para frente. Bom, entendendo isso de rotina, eu quero que agora você considere o seu nível de desenvolvimento que nós estamos trabalhando, tá bom? Espiritual, né? Corpo, alma e espírito, tá bom? E aí é legal você paretar também o seu desenvolvimento nessas áreas. E não precisa ser para um dia, para a semana, para o final da nossa jornada de 30 dias, até o final do ano, é você que vai decidir. Mas você precisa estabelecer a prioridade, você tem que saber os seus 20% aí, que vai te levar a algum lugar, tá? Então é muito importante que você consiga aplicar essa lei de Pareto neste contexto, tá? Para você pensar, por exemplo, o que eu preciso fazer no nível do meu corpo, que vai, tá? Os 20% do meu esforço no meu corpo que vai me levar a um nível melhor. Uma dieta alimentar? Ou dormir melhor, porque de repente você vai dizer assim, olha Cirlei, é importante para mim, a gente está nesse movimento de jornada, mas eu tenho dificuldade para acordar cedo. Tá. É importante para você? Então isso tem que fazer parte, isso faz parte dos seus 20%, você já aplicou Pareto aí. E aí agora vem um outro ponto, eu tenho problema para acordar cedo, então você tem um Pareto, você já alinhou que é prioridade, mas você tem uma dificuldade. Agora, você vai pensar no que a gente chama de engenharia reversa, tá? Bom, eu tenho dificuldade de acordar, aí eu acordo, eu não aproveito a live porque eu fico cochilando na frente do celular, na frente do notebook, do computador. Então eu preciso ser melhor nisso, né? Eu preciso avançar, tá? Aí, a engenharia reversa, basicamente, consiste em você olhar aquele contexto e pensar, se eu tivesse dormido mais cedo, eu estaria com sono hoje de manhã? Tá? Percebe? Se eu estivesse dormido mais cedo, eu teria acordado tão cansada, com tanto sono? Então você vai pensar e vai imaginar um comportamento que você teria que ter, uma ação, tá? Uma atitude que muda aquela realidade. Entendeu? Então o que eu poderia ter feito que mudaria aquela realidade? Então eu acho que se eu dormir mais cedo, eu consigo acordar bem, tá? Porque esse é um elemento que nós precisamos incluir, inclusive, nas nossas tarefas de desenvolvimento do Clube das 30, que é o quê? Dormir. Você precisa dormir. Nós precisamos dormir, tá bom? Porque, de fato, você tá certa. Se você não estiver bem, você não vai aprender. E isso se aplica a você, ao seu filho que tem que assistir aula de manhã. Aplica em qualquer situação, tá? E aí você pensa o seguinte... tanto faz, né? Eu gosto de acordar, eu gosto de dormir tarde. Só que você tem um compromisso de manhã e não é comigo, é com você, né? Não é comigo. Primeiro o movimento é seu, depois é comigo, depois é com as nossas imparáveis do nosso Clube das 30, né? Mas primariamente é com você. E aí não é inteligente, né? É bem burrinho você acordar 7h01 da manhã ou acordar antes, né? Para poder estar lá com a gente no Clube das 30 e tá cansada, não render. Não é inteligente. Na verdade, é bem limitado da nossa parte. Então, o que eu poderia ter feito e o que eu vou fazer agora, né? Você fez uma engenharia reversa, imaginou, dormir mais cedo. Segundo, bom, se eu acordar meia hora antes, eu me movimento, eu tomo um banho, eu faço meu café, eu tenho um movimento dentro da minha casa que vai me proporcionar estar mais desperta. Ou então, olha, eu costumo assistir a live na minha cama, deitado. E aí eu digo pra você, se você faz isso, sai disso, tá? Não é bom. E eu digo pra você, o ideal é que quando você entra num movimento de mudança, o ideal é que inclusive você levante, troque de roupa, escove dente, arrume cabelo. Você cria uma realidade pra sua mente entender que aquilo é sério, tá? Esse é um movimento. Home office, por exemplo... Nossa, você quer render pouco? Trabalho de pijama. Então você tem que criar uma realidade
que a sua mente, né, entenda que você está num processo diferente ali, tá bom? Bom, no nível do espírito, o que eu preciso fazer? Que disciplina espiritual eu tenho que ter para eu poder ter a resiliência, a fé, né? Aquilo que você busca, é a sua necessidade. Olha, eu tenho que meditar mais, eu tenho que ler mais a Bíblia, eu tenho que orar mais, é você, então você precisa, é isso? Então esse é o seu Pareto de desenvolvimento de espiritualidade, entendeu? Eu preciso, eu me sinto muito triste, muito negativa, eu me sinto muito frustrada. Você vai ter que ter atividades físicas e terapias, tá? Como nós estamos fazendo, perdão, gratidão, né? E vamos nesse movimento, vai vir outros para você entrar num processo de reprogramação aí mental, tá? A Maria tá falando assim: se eu dormir às 10 da noite, acordo à meia-noite e demoro voltar a dormir, dá para mudar? Maria, eu entendo que dá. O organismo, o saudável é dormir 8 horas. Mas a gente sabe que tem pessoas que têm dificuldade em dormir, tá? Então, eu acredito que você vai ter que buscar uns referenciais para você poder mudar, tentar estabelecer uma rotina, né? Porque na verdade, você é mais noturna porque você também fazia faculdade, né? Então você acabava chegando em casa muito tarde. Maria, hábito é treinável, tá? Resumindo para você, hábito é treinável, é uma questão de hábito, tá bom? Nós precisamos estabelecer hábito, então talvez você vá dormir um pouco mais cedo, um dia, no outro um pouco mais cedo. Evitar celular até a hora de dormir, né, gente? O celular também desperta, que a luz é muito forte, enfim, tá bom? É um movimento que a gente tem que fazer, porque é treinamento do cérebro, tá? Mas o hábito é uma questão de tempo, é questão de prática mesmo, viu, Maria? Deu pra entender, gente? Então, olha, é esse o caminho. No corpo, o que eu preciso fazer no meu desenvolvimento físico que vai me gerar 80% da minha produtividade, da minha disposição? O que eu vou fazer que vai me dar energia, que vai me dar saúde? Talvez você esteja com dores, então eu preciso fazer um check-up para saber onde está o problema e atingir lá. Ou talvez seja sedentarismo, então eu preciso desenvolver atividades físicas. O fato é que você precisa olhar para a tua vida e você precisa decidir mudar, tá bom? O que eu entendo, a minha experiência, os estudos, a minha vida me diz que nós, gente, podemos mudar. Bom, quem lembra da história de ontem, né? Daquele professor universitário que voltou todo o seu processo de vida com 3% do seu cérebro, né? Nós falamos sobre isso na live de ontem de manhã. Se com 3% o cérebro deu conta de fazer todas as conexões e renovar, né, o seu Pedro, né, o Peter, renovar e voltar a todas as suas funções normais do cérebro, ele cumpriu com o seu papel. Imagina nós com 100% do nosso cérebro, né? O que você precisa decidir é quem manda nesse negócio. É o cérebro ou é você? Ou você cria realidades, muda hábitos e aí você transforma o que você quiser, e é um processo, viu, gente? Quanto mais disfuncional for sua vida, quanto mais problemática for sua vida, quanto mais ela tiver nos extremos, muito negativismo, depressão, ou muita ira, muito colérica, muito indisciplinada, muito sanguínea, quanto mais extremo, mais tempo vai levar para se ajustar no equilíbrio. Mas eu digo para você, qualquer um consegue. É uma questão de intencionalidade, né? Bom, resumindo, a gente precisa entender que tudo isso nos remete a ações concretas. Eu preciso necessariamente entender que a minha vida só muda quando eu tenho ações concretas, tá? É aquela coisa da fé inabalável e de um esforço extraordinário, que é o que começa a movimentar a nossa vida, tá? Bom, quando eu entendo isso, quando eu capto isso, que eu tenho ferramentas que me levam a ter uma performance melhor, uma produtividade melhor, uma espiritualidade melhor, eu entendo que isso precisa estar alinhado, tá? Alinhado aí com uma verdade universal. Eu preciso entender que esse movimento, ele é não só de sucesso, ele não é só mais eficiente, mas quando ele está alinhado com princípios universais, sabe? Com princípios saudáveis. Oi, Claudinete, bem-vinda.
ele tende, o meu organismo, as minhas emoções e meu espírito tende a responder muito mais rápido, tá? Muito mais rápido ele responde, é um negócio fenomenal, tá? Por quê? Porque está alinhado, entendeu? Está alinhado com as leis universais, com as leis espirituais, tá? Bom, para isso, eu preciso entender que há um movimento dentro de mim que me proporciona isso. E esse movimento acontece desde criança, desde bebê, que é o processo de construção do meu caráter, ok? O meu caráter, gente, ele é a junção do meu temperamento, tá? Ele é a soma, o tripé da minha personalidade e do meu temperamento. Ele é fruto, ele é uma construção, tá? O caráter é construído, ele é uma construção da minha personalidade e do meu temperamento. O temperamento, ele é nato, tá? Você nasce com o seu temperamento. Bem-vindo, Edith, Cidinha, muito bem-vindas, tá? Ele nasce nós nascemos com o nosso temperamento, mas a personalidade, ela é fruto dessa construção social, que envolve sim o meu temperamento, mas que envolve a minha construção de caráter, tá? E aí a gente fala, mas o que é caráter então, né? Tem gente que diz que caráter é aquilo que eu sou quando ninguém tá vendo, tá? É o que eu sou de íntegro, verdadeiro, ético, é a forma com que eu lido com o mundo, que eu lido com os desafios do mundo, que eu lido com a reciprocidade, que eu lido com a minha necessidade de significância, com a minha necessidade de conexão com as pessoas, o meu padrão de conexão com as pessoas. Como a forma como eu lido, como eu me comunico e contribuo nesse universo, tá bom? Como eu me desenvolvo, qual é a integridade do meu processo de crescimento, tá? Então isso tudo resumiria aí o nosso caráter, é quem eu sou, é o conjunto da minha obra, né? E é muito legal porque ele é uma construção, tá? Mas muitos de nós tivemos problemas no nosso sistema familiar, no processo de construção do nosso caráter. E aí falta alguns elementos que vai me ajudar a tomar posse daquilo que é meu, da disciplina, da congruência, sabe? Aquela coisa de falar o que eu faço e fazer o que eu falo, né? Isso é congruência, né? E aí a gente precisa entender que eu preciso alinhar o meu caráter a princípios universais, a princípios que regem o próprio universo, esse grande sistema lindo e maravilhoso chamado vida, né? E eu posso fazer isso. Então talvez agora possa faltar na sua vida, bem-vindo Chile, possa faltar, você vai olhar e vai falar assim, puxa vida, eu ouvi que eu posso fazer tudo isso, eu escutei que uma pessoa com 3% do cérebro retomou todas as áreas da sua vida, inclusive com mais de 65 anos ele se casou, né? E eu não consigo romper com 100% do meu espírito, tá? Então a primeira coisa que eu sugiro que você faça, eu tô trazendo um conteúdo, bem-vindo Celso, eu tô trazendo um conteúdo, gente, para quem já tá comigo, né, para quem já assistiu as outras lives. Então se você não assistiu, nós temos elas no YouTube, e se você é mulher, quer fazer parte do nosso grupo das 30, é um grupo basicamente criado pra gente romper na vida, tá? Pra gente alcançar aquilo que nós somos chamada, pra gente chegar no nosso processo de propósito e missão de vida, essa é a ideia. Mas é um processo, tem tarefas, tem um processo pesado em cima de cada uma, porque cada uma tem seu movimento, né? Mas a gente está rompendo, tá? Eu digo eu estou rompendo e muitos estão rompendo. Vai não, rapazinho, fica aí, é pra tua vida também. Pega a lei de Pareto pra tua vida, pega aí os princípios, tá? Bom, nada nessa vida se constrói sem disciplina, gente, nada. A disciplina é a palavra da vez, mas também, disciplina eu digo, é simples, mas de fácil não tem nada. Só que tem uma coisa fantástica, que quando você entra no processo de disciplina, você consegue se autogovernar, assumir sim de fato a sua autorresponsabilidade, 100% de responsabilidade é sua, você não fica se vitimizando, você não fica culpando as pessoas pelo seu fracasso, pela sua frustração. Quando você não joga esse jogo de vitimismo, que isso não está alinhado com o universo, tá? Isso é um extremo negativo da sua vida. O universo começa a conspirar a seu favor, tá? Deus já deu a ordem, já deu o comando, e aí você começa a tomar posse desse negócio, tá bom? Oi Lu, bem-vinda! Bem-vindo, minha amiga. Então olha só, o que você precisa fazer então? Treinar.
Treinar, você vai treinar o seu cérebro, você vai treinar o seu caráter, você vai renovar a sua mente, tá bom? Aqueles padrões de crenças antigos, negativos, que te leva para os extremos aí do vitimismo, ou do orgulho, da rebeldia, da rebelião, que isso acontece, né, gente? Tem gente que vem no mundo para brigar, tem gente que vem no mundo a passeio, ninguém que vive nesse movimento sabe o que veio fazer. Não tem nem noção do seu propósito de vida, não tem noção, e eu vou dizer pra você, você tem um propósito de vida que é só seu, é somente seu, tá bom? Ninguém vai cantar a música que tá dentro de você, ninguém sabe a nota. Só que se você vive nessa coisa louca, tá? De viver esses extremos de emoções, de agitações, de rebeldia, de briga, de confusão interna e externa, nem você sabe a música que tá dentro de você. A ideia é que na próxima semana, no próximo ciclo de 7 dias, a gente trabalha a propósito e missão, tá? Vou trabalhar isso com vocês, tá bom? Bom, eu entendo então que eu preciso alinhar o meu caráter, e eu preciso desenvolver espiritualmente, e eu preciso criar uma disciplina, né, física, uma disciplina espiritual, que vem as nossas terapias que você está vivendo no nosso grupo. E aí eu entendo então que eu tenho que melhorar o meu caráter naquilo que não está alinhado, certo? Mas não está alinhado com o que, Sirlei? Como é que é esse negócio? No que eu tenho que me alinhar para eu poder superar tudo isso? O que está errado comigo que eu não consigo romper nisso, né? A gente tem falado muito isso nas manhãs, gente, que primeiro, muita gente não sabe quem é. Não sabe a identidade, não sabe quem ele é, não sabe como foi criado. O que ele sabe, o que ela sabe é que viveu uma história desgraçada, e quando digo desgraçada, eu quero que você entenda que é fora da graça, tá bom? Sofreu demais, sofreu muito, as figuras de autoridade estavam sobre sua vida, pai, mãe, professor, tio, marido, pisaram na bola, não fizeram o que tinha que fazer. E você cresceu uma pessoa muito ferida de alma, né? Muito ferida. Uma pessoa que não sabe quem é, não se ama. Uma pessoa que não se ama não sabe o movimento do amor pro outro, né? Não sabe a reciprocidade, não sabe como é esse movimento de dar e receber, tá? Mas aí você vai dizer, olha, mas um dia a minha vida mudou, né? Geralmente quando há um processo de conversão, a gente fala, minha vida mudou. Mas aí ela muda em algumas coisas, mas depois ela trava, ela não vai mais. Você não muda financeiramente, você não muda profissionalmente, você não prospera, você não é feliz porque você não sabe o seu propósito, e aí você você continua no seu processo de vitimismo. Então você é aquela ou aquele que está sempre buscando ajuda em vez de ajudar. E olha que contribuição, ajudar, é uma das duas grandes áreas do nosso desenvolvimento humano que milita no nível do espírito, né? Que um é crescimento, o outro é contribuição, tá? Dar é melhor do que receber. Esse é o movimento espiritual. Isso é movimento espiritual, viu, gente? O resultado de dar é uma resposta no seu espírito, que traz um sentimento na sua alma, tá? Mas o poder do dar é lá no espírito. É algo fantástico que tem a ver com galardão, inclusive, tá bom? Bom, eu entendi isso, Sirlei, e eu já sei em que paretar. Em que eu vou aplicar a lei de Pareto na minha vida, tá? Em quais dos 20% eu vou priorizar na minha vida, né? No meu dia e na minha semana, para que eu colhe 80% de frutos aí, tá? Então você vai mirar, vai ver no que você está perdendo tempo, que não vai te levar para o resultado que você quer. É você que tem que querer, ok? Então, oi Stephanie, bem-vinda, querida. Cidinha, Zacarias, Cari, bem-vindos, tá bom? Então eu entendi tudo isso, e aí eu faço o quê? Você vai começar a aplicar na prática, só que vai ter problema, né? Você vai agora construir sua rotina, né? Sua lista de desejos, sua lista de obrigações, vai colocar na sua rotina diária e consequentemente semanal, tá bom? Vai aplicar lá, só que olha, tem algumas questões que você precisa saber e nós precisamos falar sobre isso. A primeira questão é que tarefa nunca termina. Por isso que você tem que paretar, por isso que você tem que pegar 20% que realmente importa, tá? Outra questão, tem coisas que são tua responsabilidade mesmo, não dá pra terceirizar. Não dá pra terceirizar
Tempo de qualidade com os filhos, não dá para terceirizar tempo de qualidade com a esposa, não dá para terceirizar tempo de qualidade com o marido. Talvez uma forma do seu marido se sentir amado é você fazer comida, o almoço e a janta para ele, então dificilmente vai dar para terceirizar, né? Você que é perfeccionista, você precisa fazer um exorcismo em você, quebrar esse perfeccionismo. Perfeccionismo, gente, é demoníaco, é terrivelmente competitivo com o seu padrão de felicidade, inclusive nos relacionamentos, no seu crescimento pessoal, tá bom? Rompe com perfeccionismo. Perfeccionismo é terrível para a criação de filhos, para o relacionamento do casal, é terrível, tá? Então se você tem, eu sugiro que você cuide mesmo, muito, 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 tá? Mas aí tem coisas que você não vai dar para você terceirizar, você vai ter que, mesmo aplicando a lei de Pareto no que realmente importa, tem coisas que são obrigações. E aí o que você vai ter que fazer? Pagar o preço, criar realidades. Então eu acordo 1 hora antes, 2 horas antes, eu durmo 1 depois, eu não sei. Mas o fato é que é você responsável, é você que quer romper, é você que quer crescer, é você que precisa aí pensar sobre isso. Mas o que der para terceirizar, terceiriza, tá bom? Então, ó, liste todas as tarefas que são extremamente importantes, tá? Os 20% aí que vai te levar para os 80%, do nível espiritual, do nível emocional, que são o que vai te levar para os níveis de equilíbrio, são as terapias do perdão, a terapia da gratidão, né? A hidratação você não pode esquecer, tá bom? Respiração você não pode esquecer. Para quem tá dormindo pouco, viu, Maria? Respirar na hora de dormir, fazer todo aquele processo de respiração intencional, tá bom? Definir como Pareto as alavancas, porque aí você rompe, tá bom? E vai ter dia que você não quer nada disso. Tem dia que você não quer nada, você não quer nem paretar, você tá frustrado, você tá frustrada, a coisa não deu certo. O que eu faço nesse dia, Cirlei? Relaxa, relaxa, seja feliz. Procure algo que te dê aí prazer, calma, alegria. Eu gosto de assistir filme, eu falo pros meninos, eu quero filme Água com Açúcar. Sabe aquele filminho Aguinha com Açúcar? Tem umas coisinhas gostosas que você entra ali no estado zen, né, te traz. A outra, ficar junto, conversar com as pessoas, né? Ficar ouvindo uma música, é você que decide o que vai te levar para o estado de flow. Ah, mas olha, hoje eu tenho tanta coisa, estou extremamente cansada. Dorme, criatura. Ninguém é produtivo muito cansado, entendeu? Então, se tem algo muito importante que você precisa aprender, que você não vai ser 100% produtivo, aliás, você nunca vai ser 100% produtivo. É um processo, tá? A perfeição não está aqui neste mundo. Mas assim, você pode ser 80% produtivo, você pode ser 60%. Aí você começa a observar o dia que você é produtivo, você manda ver, produz mesmo, entendeu? Porque vai ter um dia que não vai rolar. Agora, isso não tem nada a ver com preguiça, isso não tem nada a ver com procrastinação, tem a ver com hoje eu não tô bem, hoje a coisa não tá fluindo, então você dá uma relaxada, hoje eu tô tensa, olha, hoje aconteceu algo que quebrou meu esquema do dia, acalma teu coração, tá? Nós precisamos entender que nós não vamos conseguir atender as nossas expectativas o tempo todo e menos ainda as dos outros, tá? Uma outra questão que é interessante você entender também é que às vezes a gente não consegue ser produtivo, a gente não consegue produzir do jeito que a gente quer porque a gente não alinha com os outros. A gente não alinha, a gente não comunica o que a gente quer, a gente não compartilha onde a gente quer chegar. Porque se você realmente tem um objetivo, com certeza, pelo menos na maioria das vezes, quem está ao seu lado, as pessoas que convivem com você, né, se há uma reciprocidade nessa relação, ela vai contribuir com você para você avançar. Tá dando para entender? Tá? Então a gente precisa pensar sobre isso. E seja preto no branco. Olha para a tua realidade e fala, como Maria falou, eu tô acordando à noite. Tá? Então vai estabelecendo uma rotina que você consiga dormir. Quando a gente fala de caráter, gente, em que eu me alinho? Né? Cirlei, mas então como é que eu me alinho com o quê? Como é que funciona isso? Gente, existem princípios universais e negociáveis. É o universo, tá? É Deus. Não se negocia, porque negociar aqueles princípios é quebrar eles, tá? E toda vez que você quebra um princípio, uma hora esse princípio vai te quebrar. Não tem jeito. É a lei da semeadura, tá? Então o que seria isso? Eu quero crescer.
Então eu quero ser uma pessoa uma pessoa de boa. Eu não quero viver num estado de profunda pobreza, de profunda tristeza. Eu não quero viver num estado de inconstância. Então um dia eu estou muito feliz, no outro eu estou muito triste, tá? Sempre quando nós temos esse movimento, gente, há uma disfuncionalidade no nosso sistema emocional. Essa disfuncionalidade, esse desequilíbrio, ele é fruto, tá, de desalinhamento. Eu estou desalinhada com leis universais, eu estou desalinhada com princípios universais. E quando eu me desalinho, gera uma consequência. Por exemplo, guardar raiva e rancor. Por que a gente aplica a terapia do perdão? Porque se você guardar mágoa, seja de quem for, a lei da atração vai trazer de volta esse negócio para você. Entende? Essa relação negativa, ela cria uma área que te envolve, sabe? Uma auréola ali de tóxica, de energia muito negativa, que você não consegue romper. Você fica igual lesma na parede, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Então você precisa ser muito íntegra. Integridade é um dos movimentos. E aí tem coisas que você não vai conseguir resgatar de uma hora para outra, talvez nem sozinha, talvez você tenha que procurar um mentor espiritual, um psicólogo, um profissional, aí é com você, mas você precisa romper, tá? O que está acontecendo conosco no Clube das 30? A gente está sacando, né, por nós mesmos, por mim e pelo movimento das mulheres, que tem coisas que não estavam lá. Não era consciente, porque não é consciente. 5% do que rola com a gente é consciente, segundo a ciência. 95% fica no nível do subconsciente, tá? Mas aí o que acontece? Quando você entra no movimento, por exemplo, de liberar perdão, tá? E de pedir perdão, você começa a disparar gatilhos de alinhamento. Oi Rita, oi Harumi. Começa a se disparar gatilhos que vai te lembrando daquilo que você precisa resolver, tá? Verdade é um princípio inegociável. Verdade é verdade aqui, verdade é verdade na Índia, entendeu? Verdade. E aí eu só quero fechar com você porque eu vou estar trazendo alguns princípios para a gente trabalhar. Mas, por exemplo, a diferença entre cultura e princípio. Você precisa entender isso, tá? Boa noite, Rita. Você precisa entender a diferença entre cultura e princípios. Princípios, gente, são os tijolos da nossa vida por onde nós pisamos. A gente só pisa naquele tijolo, porque se eu sair daquele tijolo, eu vou cair, eu vou me machucar, tá? Então entenda princípios como os tijolos inegociáveis da nossa vida. Ou melhor, para você entender melhor, quando nós fazemos uma edificação, uma construção, o engenheiro vai fazer o projeto e vai construir um prédio. Os princípios podem ser entendidos como os pilares que transfundam aquele terreno, tá? Acho que é melhor para você entender. Os princípios são os pilares que transfundam, aqueles que estão no mais profundo daquela estrutura que firma aquele prédio, aquele edifício, entende? Por isso que ele não pode ser desalinhado, porque ele não suporta, ele não existe. Princípio é princípio e pronto. E não adianta você querer contaminar, descaracteriza o princípio. Verdade é o princípio, verdade é aqui, em qualquer lugar é verdade. Mas se você colocar uma gotinha de mentira, acabou a verdade. Ela não é mais verdade, descaracteriza a verdade, ok? Integridade, movimento de ser inteiro, ser íntegro, verdadeiro, né? Então você precisa começar a olhar para você e falar quais são os princípios que eu estou defendendo. Quais são os princípios que eu vivo? Eu sou aquela pessoa que eu não conto uma mentirona. Ah, mas eu conto uma mentirinha, ou então eu omito uma verdade, né? Tá? Mentira oculta, gente. Mentira oculta, né? Então, você quer vencer, você quer crescer, você quer romper, caminha por princípios, tá? Agora, a cultura, qual é a diferença? Enquanto o princípio, ele não muda, nem aqui em lugar nenhum, a cultura já muda, tá? A cultura muda. Então, imagina você, por exemplo, que na Índia, a vaca é adorada. Você pode ver que os indianos, muitos passam fome, né? Muito magrinhos. E a vaca é adorada. Mas aqui, a gente faz um churrasco da vaca.
não é? A gente come um churrasco maravilhoso, sem culpa, sem ressentimento, né? Você vai lá na Coreia, você vai em alguns países orientais e você vê, eu vejo pelos vídeos, né? E você vê cachorro sendo assado como nós assamos os porcos, não é verdade? Você já viu? Olha na internet, é um absurdo. É cultural. Lá, comer cachorro é da cultura deles. Comer morcego, né? Comer de acordo com cada região. Mas seja o que for, na nossa, o cachorro dorme na cama com muitos dos seus donos, né? O cachorro tem um lugar especial, o cachorro tem plano de saúde. Então, é uma questão cultural. Isso muda de um povo para o outro, de um tempo para o outro, de uma época para o outro. Princípio não muda. Princípio é o mesmo de 3, 4 mil anos atrás, eles são os mesmos hoje. Qual é a grande sacada? Caminhou por princípios, você tem integridade, entendeu? Você tem alinhamento de caráter. Olha, eu sou uma pessoa com baixíssima autoestima. Fora do princípio. Porque a identidade que você tem no espírito, ela está alinhada com Deus. Você tem os atributos de Deus e você tem uma unicidade, uma individualidade que é só sua. Entende? E isso, gente, nós estamos falando, né, de Bíblia, mas eu posso dizer para você, se você assistir uma das nossas lives, tem 10 características que eu falo lá, mas tem mais do que essa, que faz você a único em 7 bilhões de pessoas no mundo. Percebe? Princípio da unicidade, da individualidade, tá? Então é por aí. Olha, eu tô criando meus filhos e o pai deles não liga para eles. Então eu nem falo mais nada, eu vivo minha vida e eu cuido. Tá quebrando princípio, sabia? Quebrando princípio. O pai tem que assumir a responsabilidade dele. E aí o que acontece? Você cansa, porque você está carregando um fardo muito pesado. Lógico, gente, que há contextos e contextos. Não adianta me dizer, Sirlei, você não sabe quem que é meus maridos. Não adianta, não é esse o movimento. O movimento que eu quero te dizer é que é uma ordem para as coisas. Bem-vinda, Adelaide, Jandiane. Bem-vindas, tá? Então há uma ordem para as coisas. Quando eu saio daquela ordem, quebrei o princípio. Eu sou super protetora, meu filho é o centro da minha casa. Quebra princípio. Vai ter problema, porque você vai cansar uma hora, vai ter problema porque esse menino não vai crescer, não vai passar pelo movimento de obediência, responsabilização e liberdade. Você vai carregar um marmanjo nas suas costas até muito tempo, e o coitado ainda vai se sentir culpado porque não quer deixar você, não quer deixar o pai e a mãe, porque ele acha que você precisa dele também, e ele acha que ele não consegue, porque você super protegeu a criatura. Quebrou princípio. Há lugar para cada um no sistema familiar. Então você precisa começar a olhar para você e falar, tô quebrando o princípio? Tá quebrando o princípio, tem que alinhar, tem que consertar. É mais profundo do que eu estou dizendo aqui para você. É mais profundo, né? O conceito é mais amplo, né? Muito mais amplo, tá? Mas é muito profundo. E aí eu vou dizer para você, se eu quebro o princípio, eu não consigo criar filhos, eu não consigo ter relacionamento, eu não consigo ter casamento inteiro, saudável, equilibrado. Por quê? Porque desequilibra. É igual a lei da gravidade, gente. Ela tá lá, ela existe, o princípio tá lá, ele existe, quebrou, tem consequência, né? É igual respirar, tá aí, eu não vejo, mas eu sinto, tá aqui. Se eu segurar o meu nariz por mais tempo, eu vou ter problema. Então nós precisamos entender que há um movimento, tá, de alinhamento, que eu preciso me ajustar. Aí eu digo pra você, pois é, Maria, tem que ajustar, querida, tá? Um dos problemas do superprotetor é que os filhos aprendem a manipular, e aí eles acham que sempre que eles têm razão, e mesmo com um sorrisinho na cara, eles não vão romper, né? Porque eu não deixo, tá? Eu passo uma imagem de superprotetor, o pai e a mãe, que eu passo uma mensagem bem sutil de que eu protejo demais porque eu acho que ele não dá conta, ela não dá conta, não é capaz. Aí cresce achando que não é capaz. Por outro lado, ele acha que ele é o dono da verdade, cheio de razão. E aí ele cresce subjugando, se deixar,
as outras pessoas e corre-se o risco de ter problema de caráter, tá? A tendência para ter problema de caráter é boa, viu, gente? Em quem é super protetor. Resumindo, por quê? Tá fora do lugar, tá fora de posição, entendeu? E aí no futuro eu quero um filho, uma filha que deixa sua assinatura no mundo, mas eu fiz tudo errado. O problema é quebrei princípios, tá? E tudo isso influencia no caráter. No seu, se você quebra, e dos seus filhos, se você quebra. E aí tem os conflitos do nosso relacionamento. Bom, resumindo para você, cuida do seu caráter, olha para ele, vê onde você está desalinhado, revê o seu padrão de princípios, tá bom? Olha para a sua cultura familiar, sua cultura pessoal, o seu propósito de vida e missão, se não está claro, semana que vem nós vamos trabalhar um pouco sobre isso, tá bom? Nós estamos aqui todos os dias 7 e 1, e quem está no Clube das 30, pega essas ferramentas, tá? Pega todas essas dicas, pega os princípios que você precisa rever e começa a estabelecer uma autoanálise rigorosa, séria e responsável, porque é isso que vai te fazer romper. Disciplina, tá? A aplicação prática, alinhamento de princípio, ok? Reprogramação cerebral ali, renovação da mente. Com certeza você vai chegar num ponto em que você vai literalmente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida, que se manifesta nas relações sociais, nos relacionamentos amorosos, na sua vida profissional, na sua vida financeira, nos seus relacionamentos de contribuição. É um movimento que ninguém te segura, mas você tem que ser responsável, e antes você não sabia disso, agora você sabe. Não dá para alegar ignorância, tá bom? Eu espero sinceramente que você seja humilde, porque isso também serve para minha vida, e que você possa ter coragem, tá? Ser aí homem, mulher, macho mesmo, para fazer as mudanças que você precisa, tá bom? Nós estamos juntas, um abraço e até amanhã, 7 e 1 da manhã no Insta e no Face. E ó, Celcinho, pode vir, tá? As lives são abertas. Um abraço, gente, até amanhã.